Quem não gosta de Batman: O Retorno, né? Fala, meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do Caverna do Morcego. Espero que seja tudo bem com você aí, né? Espero que sua quarta-feira esteja sendo legal, sua semana esteja sendo bacana aí, né? Bem tranquila e assim por diante. Pois bem, pessoal, hoje é pedido do amigo Paulo Chacon aí. Você deve conhecer, se você assistir os vídeos aqui do Caverna do Morcego, você assistiu todos os vídeos do Caverna do Morcego, sabe que o Paulo Chacon é o cara que escreveu esse livro aqui, né? Ele reuniu todas as informações, etc, sobre o filme Batman: Retorno. Então tem um livro sobre o Batman: Retorno aqui no Brasil, né? Inclusive é um livro muito bom que reúne bastante os fanzines que foram feitos na época por ele aí. E é bacana ver aqui todas as informações do filme que vão de, enfim, vários aspectos do marketing, dos jogos, de videogame, dos brinquedos e assim por diante, né? Então esse livro é bem bacana, eu fiz um unboxing dele que ele tinha me mandado, né? Ele me mandou a versão autografada, né? Eu comprei, claro, né? Até porque a gente tem que prestigiar esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Inclusive o trabalho do Paulo é tão minucioso que ele traz até as informações da versão pornográfica do Batman: Retorno, que é o Splat, né? Olha o símbolo do Batman ali, ó, na roupa dele. Que terrível. Produção especial, cenas de sexo anal e dupla penetração. Olha lá, hein? É isso aí, pessoal. Batman tem dessas aí também, né? Mas enfim, por que eu tô falando disso? Porque o Paulo conversou comigo lá no Facebook, né? No Messenger do Facebook, e falou: pô, cara, você podia fazer aí um reviewzinho aí sobre Batman: Retorno, a adaptação oficial do filme. Que é esse aqui, ó, que saiu pela editora Abril em julho de 1992, que contava aí com os roteiros de Dennis O'Neil. Dennis O'Neil fez as adaptações oficiais dos 4 filmes aí, né? Tanto o primeiro quanto o segundo, o Forever e o Batman Robin, né? O Batman Begins, ele foi feito pelo Scott Beatty. Não lembro agora de cabeça quem fez, mas não foi o Dennis O'Neil, se eu não estou enganado, né? Posso estar enganado, né? Além disso, os desenhos são de Steve Erwin, ou Steve Erwin, não sei, escolham aí a pronúncia. E a arte final é do José Garcia Lopes, né? José Luiz Garcia Lopes, aí, o grande José Luiz Garcia Lopes, um dos mestres aí dos desenhos das histórias em quadrinhos. E, pois bem, pessoal, então, pra gente aí atender o pedido do Paulo, então, né? Um abraço aí, né? Se você quiser adquirir o livro dele, né? Não sei se ainda tem, porque eram 100 exemplares, se não estou enganado, os exemplares eram até numerados, né? Converso com ele aí no Facebook, que é bacana, esse tipo de conteúdo eu acho legal, assim, eu vi o livro, assim, é bem legal a reunião desses fanzines, essas informações dos lançamentos de marketing, os lançamentos de produtos envolvendo Batman: Retorno no Brasil, né, tudo envolvendo o Brasil aqui na maioria das coisas, né, então é legal ver todas essas informações reunidas. Mas enfim, falando da adaptação, pessoal, eu li ontem de noite, né, eu já tinha lido faz tempo, e assim, as adaptações que o Dennis O'Neil faz aqui dos quadrinhos, elas não têm muita diferença, na maioria das vezes, em relação ao roteiro do filme, né, pelo nome, né, uma adaptação, você adapta o roteiro do filme para uma história em quadrinho, né? Então, assim, é uma leitura assim que, se você pegar comparando com o filme, você vai sentir que a passagem das coisas é muito rápido aqui, né? O timing da narrativa é muito rápido aqui, né? E ok, você tem que levar em diferença que lá são 2 horas de filme contra quase 50 páginas, ou menos até, né? Então, realmente, a fluidez da história em quadrinho de adaptação tem que ser mais rápida, né? Só que um dos pontos que me chamou a atenção aqui, primeiro, a questão da violência, né? Que, se a gente lembrar, o Batman, do Batman: Retorno, é um maníaco assassino sanguinário com requintes de crueldade, né? Porque esse Batman do Tim Burton, ele tem momentos ali que é pura maldade ali, né? Até aquele momento que ele vai enfrentar um capanga do Pinguim, que tem uma bomba, ele pega a bomba, joga no cara, coloca na calça dele, que seja, né? E antes do cara ser explodido, ele dá uma risadinha pra ele sai e deixa o cara morrer lá, né? Yeah, go ahead and hit me. Por exemplo, no quadrinho, nesse momento, o Dennis O'Neil, conhecendo o Batman como ele tirou essas coisas assim de Batman matando diretamente, né? Esse momento da bomba, por exemplo, o Batman joga bomba no bueiro, ele não joga num cara lá para o cara morrer explodido, por exemplo, né? No começo do filme, quando o Batman tá indo pra Gotham para salvar lá os cidadãos da invasão lá do circo lá que o Pinguim tem, o Batman tem uma hora que ele vai lá e incinera um cara, né? Um cara que tinha lá, um cara que cospe fogo, né? Um diabinho lá, né? Que seja. Aí o Batman vai lá, gira o Batmóvel e taca fogo no cara lá com a turbina do Batmóvel, né?
Aqui no quadrinho até tem essa cena, só que não aparece o diabo sendo incinerado, né? Aqui talvez dê a impressão que isso aconteceu, mas talvez não. Enfim, fica meio que por cima, assim, tipo, você tem que imaginar realmente se o cara morreu ou não. Outro exemplo também é que o Batman aqui, diferente do Batman Retorno, que já era um problema isso do filme pra mim, né? Não um problema gigantesco, assim, até porque eu gosto bastante do Batman Retorno, tanto é que por isso que eu comprei o Hot Toys aqui do Batman Retorno, achei na promoção e valeu a pena pegar, né? Porque foi o primeiro filme do Batman que eu assisti no cinema, mas uma das coisas que acontece no filme é que o Batman aparece não tanto, assim, ele aparece menos porque tem muitos personagens que precisam aparecer aqui, né? Na adaptação eu achei que o Batman apareceu muito menos que o filme, por exemplo. Por exemplo, aquela cena que o comissário Gordon fala, chame o Batman, né? Que é bem no começo do filme lá, e aparece o Bruce Wayne sentado lá pensativo, tudo mais no escuro, né? Essa cena, por exemplo, não tem. O Batman simplesmente aparece em Gotham, ele aparece, na verdade, o Batmóvel aparece primeiro, né? E ele só vai aparecer naquele momento que ele vai salvar a Selina Kyle do palhaço lá que tá aterrorizando ela por aí. As insinuações sexuais também do Pinguim em relação à Mulher Gato, né? O Pinguim ele abafou um pouquinho aqui, mas continua ainda. O Pinguim é muito atirado em cima das pessoas, das mulheres que aparecem, né? Até aquele momento que ele coloca o boto na mulher lá, aqui também tem isso, né? Aquele momento em que tá a Mulher Gato e o Pinguim conversando pela primeira vez, o Pinguim ainda faz umas insinuações sexuais pra Mulher Gato, né? Então ainda tem isso aí, mas eles abafaram um pouquinho nesse sentido, né? Algumas vezes aparece o Pinguim lá violento pra caramba, mas, por exemplo, aquela cena que o Pinguim morde o nariz de um cara lá que tava tocando as eleições, ele lá... Isso não tem no quadrinho, por exemplo, né? Então essas partes de sangue, etc, eles limaram dessa adaptação aqui. Mas uma das maiores diferenças que eu achei pra mim aqui lendo a adaptação é envolvendo a Mulher Gato. Especificamente a Selina Kyle antes dela virar a Mulher Gato. Porque a Selina Kyle no filme, ela é muito tapada, né? Ela é muito assim, ai meu Deus, não sei o que... Ai meu Deus, eu falei aquela burrice, não sei o que, etc. Aqui ela tem muito mais atitude no sentido de responder às pessoas, né? Naquele comecinho lá, quando ela tenta dar uma ideia lá em relação à usina de energia que o Shrek ia fazer, né? Depois que os executivos saem, né? E ela fica lá, ai, que burra que eu fui, não sei o quê. Aqui no quadrinho ela responde o filho do Shrek, né? Ela fala, né? Ah, seu puxa-saco, não sei o quê, né? Então ela tem muito mais atitude, ela parece muito mais Selina Kyle dos quadrinhos do que é no filme, por exemplo, né? E assim vai indo, por exemplo, naquela cena onde ela tá, de novo, né, entrando na cena que o Batman salva ela, não sei o que, ela é muito mais irônica com o cara que tá lá segurando ela do que é no filme, por exemplo, né? No momento que o Batman salva ela, que ela vai conversar com o Batman, né? No filme ela é mais estabanada, assim, tipo, mais tímida da zona, assim, né? No quadrinho ela parece muito mais sexualizando, assim, muito mais sensualizando pro Batman, assim, dar uma olhadinha, assim, pra ele, assim, bem diferente do que é o filme, né? Então tem diferenças da Mulher Gato do filme pra Mulher Gato dos quadrinhos, né? Dessa adaptação aqui, por exemplo. Até a transformação dela, né? O fato dela descobrir toda a questão da usina, que na verdade era uma coisa diferente, era um plano do Max Shrek, né? Ela vai entendendo o que está acontecendo assim e ela não se faz sonsa, não faz de boba, por exemplo. Ela entende o que está acontecendo ali, ela tenta peitar o cara, por exemplo, né? Até a transformação dela, ela não é tipo ressuscitada por gatos ali, né? Ela tipo tem uma espécie de epifania no momento em que ela cai, né? Que é jogada pelo Max Shrek. Há uma diferença ali na criação da Mulher Gato especificamente também. E fechando a Mulher Gato, né, uma das maiores diferenças, até que foi o Paulo também chamou essa atenção, assim, é que o final do filme ele é muito mais fiel ao primeiro roteiro, o roteiro original do filme, do que foi a versão pro cinema que a gente viu. Porque no final, quando a gente tem lá o sinal do Batman se colocando no céu, né, e aparece a Mulher Gato, isso não tinha no roteiro original. Isso foi uma decisão dos produtores do filme de colocar a Mulher Gato, porque, sei lá, gostaram da personagem, queriam talvez continuar com ela em outro filme, coisa do tipo, né? Então, isso não tem aqui. Só aparece aquela pequena sombrinha lá
aquela sombra da Mulher Gato que aparece rapidinho, assim, que o Bruce vê e fala, Alfred, pare o carro, e fica por aí, entendeu, no quadrinho. Mas pro filme, especificamente, quando aparece a Mulher Gato, isso já não tem no quadrinho. Essa é uma grande diferença, realmente, né, porque isso muda um pouquinho. Até se você me perguntar assim, o que vale a pena, ler o quadrinho ou assistir o filme? Obviamente que vai ser pra assistir o filme, pessoal, porque assistir o filme é uma experiência toda diferente, né, o contexto ali tá melhor, assim, sabe? Talvez a personagem Mulher Gato seja melhor construída no quadrinho, mas mesmo assim o filme é melhor, assim, sabe? A construção dos outros personagens, a Batman aparecendo muito mais, eu acho melhor de se ver, sabe? Mas o quadrinho não é ruim, assim, sabe? Ele é bom no que ele se propõe a fazer. Eu gosto que o Dennis O'Neil, ele fica muito mais fiel ao personagem do que necessariamente o filme de Tim Burton é, né? Por exemplo, essas questões de morte, por exemplo, a Mulher Gato, realmente, né? Que ela parece muito mais assim na cara dos quadrinhos convencionais do Batman, né? Essas são características positivas pro quadrinho. Sem falar que o desenho, tanto a arte do Steve Irwin com a arte final do José Luiz Garcia Lopes, eles estão bem legais aqui, sabe? O desenho do quadrinho é muito bacana. E eles fazem melhor, né? Porque o Batman aqui do quadrinho, ele é muito mais Batman mesmo, né? Fisicamente falando, do que o filme é, né? Porque o ator Michael Keaton acabando favorecendo. Mas eu acho engraçado até que o capuz que é desenhado, os olhos, assim, o branquinho do olho aparece aqui, ele não é pintado que nem o filme, sabe? Ele fica muito mais pele humana, assim, tipo, normal, sem pintura, do que é no filme, por exemplo. Então, de qualquer maneira, assim, pessoal, essas adaptações do filme, assim, elas não são leituras, assim, que você vai ter uma opinião no sentido, assim, puxa, muito bom isso aqui, é excelente. Nunca é, na verdade, pra ser sincero, né? A adaptação, ela só tá fazendo uma conversão e pra ir pro quadrinho, ele acaba perdendo muita coisa, né? Às vezes ele arruma pequenas coisinhas, como, por exemplo, falei aqui, né? Do personagem Batman, da Mulher Gato e assim por diante, mas ainda assim ele vai ser uma versão um pouco pobre, assim, do que é o filme, né? Porque o filme tem toda a questão da construção do roteiro do personagem, ele tem a música, tem os efeitos e assim por diante, né? O quadrinho acaba perdendo um pouco nisso, no impacto visual e sonoro, por exemplo. Mas mesmo assim eu não acho ruim, até porque o Dennis O'Neil fez um trabalho legal aqui no que ele podia fazer, consertando ali essas pequenas coisinhas, e o desenho também do Steve Irwin aqui, a arte final do José Luiz Garcia Lopes, está muito bom também. Então é uma adaptação assim que vale a pena, sabe? As adaptações aqui dos primeiros filmes, eu acho que assim, elas acabam complementando o que é o filme, né? Ao passo que Batman Eternamente e Batman e Robin, eles são melhores que o filme, porque os filmes já não ajudam, né? E ainda mais o Dennis O'Neil arruma aquelas besteiras que o Joe Schumacher fazia de filmar a bunda do Batman, do Robin, assim por diante, né? Tenta dar uma arrumada ali, né? Então os quadrinhos acabam sendo melhores do que os filmes. Mas esses dois primeiros aqui, do Batman, o filme e o Batman Retorno, eles são legais, assim, eles dão uma complementada, né? Tem essas diferenças legais, assim. Vale uma leitura, como eu sempre digo, despretensiosa, assim, né? Talvez não fosse um quadrinho que eu falaria, tem que comprar! Mas assim, se você tiver a curiosidade de conhecer essas pequenas diferenças que eu pontuei aqui, vai valer a pena pra você, se você também é grande fã do filme e do Batman, especificamente. Então, meus amigos, é isso. Então tá aí, Paulo, está feito aí o review pra você aí, né? E se você tem sugestões, eu sei que tem gente dando bastante sugestão, eu vou fazer assim. Se vocês sugerirem um quadrinho menor, assim, que é fácil de ler em um dia, por exemplo, vai ser mais fácil eu fazer esses reviews. Agora, se vocês indicarem, por exemplo, me fale sobre a saga do Randall Morrison no Batman, aí vai ficar um pouquinho mais difícil, porque eu tenho que ler tudo de volta, né? Porque não adianta eu só puxar da memória, porque esses pequenos pontinhos que a gente tem que observar, eles vão acabar faltando, né? Mas enfim, fica à vontade você, amiguinho que tá assistindo aí, pra sugerir gibis pra eu falar aqui do Batman, assim por diante, porque a tendência é eu sempre pegar essas sugestões e fazer mais videozinhos. Então é isso, meus amigos. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se você é novo no canal, se inscreva. A prioridade é sempre falar sobre Batman aqui. E é isso, vou ficar por aqui. Valeu, até a próxima e fui!